Olá, muito bom dia. O Globo Comunidade está começando. E você que acordou agora, dormiu bem? Muita gente sofre de insônia, tem dificuldade para pegar no sono ou acorda várias vezes durante a noite e demora a voltar a dormir. Mas há também quem tem muito sono, dorme demais. Por que isso acontece? Porque é importante para a nossa saúde dormir bem. O que atrapalha o sono e quais as formas de tratamentos para esses distúrbios? Aqui no estúdio vamos conversar com a médica neurologista Clélia Franco. Também com a gente o médico cardiologista Rodrigo Pedrosa. Doutora Clélia e doutor Rodrigo são especialistas em medicina do sono. E também aqui com a gente a aposentada Anete Barros. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao Globo Comunidade. Então eu queria começar com Dona Anete. Dona Anete, por quantos anos a senhora sofreu com insônia? Mais ou menos 20 anos, Vanessa. Eu tive insônia crônica. E isso me incomodava muito. Ultimamente eu só estava dormindo à base de medicamentos, né? O que a gente sabe que faz muito mal, que a doutora depois vai explicar. E então eu descobri esse projeto de pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha a questão do sono, da musculação, através da musculação, a mudança de humor, a cognição em idosos com insônia crônica. Eu queria falar ainda um pouquinho antes. Como foi que começou a insônia da senhora? A senhora tinha quantos anos? O que é que a senhora sentia? Eu tinha uns 40 anos, mais ou menos. 40, 41, 42, por aí, né? E eu deitava e ficava bolando a noite inteira. Eu não conseguia dormir, não conseguia relaxar de forma nenhuma. E aí complicava, né? Eu dormia, uma hora eu estava para os pés, outra hora eu estava para a cabeça. E assim, aquela confusão a noite inteira e o sono não vinha. E como é que ficava o restante do dia? Morrendo de sono, quebrada, né? Quando a gente não consegue dormir, quando a gente não consegue relaxar, na realidade a gente fica quebrada, fica assim um pouco aérea também, é como se a gente estivesse um pouco voando, né? E isso tudo atrapalha a vida profissional da gente, atrapalha a vida diária da gente mesmo. Ô, doutora Clélia, quando é que a pessoa pode ser diagnosticada de fato com uma insônia, uma doença? Porque no caso de Dona Anete, né, foram 20 anos ela sofrendo aí para conseguir regularizar o sono, dormir bem. A partir de quanto tempo a pessoa já tem que procurar um médico? Vanessa, insônia, ela tanto pode ser considerada um sintoma ou pode ser considerada uma doença, né? No caso de Dona Anete, a gente vê que era um quadro crônico, ela já tinha em torno aí de 20 anos com essa queixa. Mas a insônia, ela pode ser uma insônia aguda, né? Ou pode ser uma insônia crônica. Qual a diferença? A gente diz quando tem menos de 3 semanas, ou seja, perto de completar um mês, a gente considera que ainda é um quadro agudo. A partir de um mês em diante, a gente começa a pensar na evolução de uma insônia crônica. E, em geral, 80% das vezes a insônia é sintoma de uma outra doença, né? E muito comumente associada aos distúrbios do humor. É muito comum a gente ver insônia como sintoma nos quadros ansiosos, nos quadros depressivos, né? Nas perdas, né, agudas também. Então a gente chama insônia situacional, ou seja, houve uma situação muito grave na minha vida, né, que gerou uma ansiedade, uma angústia aguda, como perdas de entes queridos, perda de trabalho, né, separações. Né? Então, assuntos ou dificuldades muito importantes na vida do indivíduo geram uma ansiedade muito intensa e a partir daí pode surgir a insônia. Agora, lógico que existem os fatores que predispõem, né? Por exemplo, quem tem já uma doença crônica que cause dor, por exemplo, pessoas que têm artrite, artrose crônica, né? É muito comum o idoso ter dificuldade para dormir por dor no quadril, dor no pescoço, dor muscular, né? Pacientes que têm doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, né? Alguma perda cognitiva, pessoas que estão evoluindo com algum quadro demencial, a insônia pode fazer parte disso aí também. E quando a insônia é de fato a doença? A insônia é considerada doença, mesmo que ela seja sintoma, ela é caracterizada como doença quando ela passa a interferir, né, no cotidiano do indivíduo, gerando sintomas diurnos. Porque a insônia é a dificuldade de dormir à noite, mas se a partir daí, os dias a partir dessa queixa, começa a ter dificuldades incapacitando o indivíduo de alguma forma
principalmente com queixas diurnas de sonolência ou de falta de concentração ou de distúrbio do humor, a pessoa às vezes fica irritada, sem paciência e cronicamente acaba prejudicando a memória. A concentração fica ruim, você não fixa a informação. Então a insônia pode ser causa inclusive de um quadro pseudo-demencial ou como se fosse uma demência com o decorrer do tempo, pela dificuldade de você fixar a informação. Então, ela passa a ser doença toda vez que ela passa a prejudicar a sua rotina, né? Então, é considerada doença. Ô, doutor Rodrigo, quais são os prejuízos para a saúde de quem não dorme bem, de quem tem insônia? Veja só, para a saúde, de uma forma geral, a gente costuma, primeiramente, dividir assim, os distúrbios do sono. Os mais frequentes que a gente vê no consultório são a insônia e a apneia do sono, né? Que é aquela dificuldade do indivíduo de respirar e que um dos sintomas é o ronco, mas que na verdade a doença é um pouco mais grave quando ela, além do ronco, o paciente apresenta a apneia, que é a pausa na respiração com queda da oxigenação durante a noite. Na verdade, assim, quando a gente precisa intervir nesses pacientes, como a doutora Clélia falou, em pacientes que já têm alteração da sua qualidade de vida, nós precisamos intervir e fazer medidas para que isso não venha a, por exemplo, aumentar a pressão arterial em casos de pacientes que dormem mal e que respiram mal e que têm apneia do sono, em pacientes que têm transtorno de ansiedade e que dormem mal. Então, isso vai levar a uma série de alterações dentro do nosso organismo que podem levar a doenças mais sérias, entendeu? Como, por exemplo, uma doença que é decorrente dessa falta de qualidade na hora de dormir. Veja, no caso específico da insônia, o que a gente conhece é que o paciente que dorme mal, ele tem uma maior ativação do sistema simpático, que é a catecolamina, a adrenalina, como vulgarmente a gente pode chamar. Esses pacientes eles são mais ativados desse sistema de ativação adrenérgico e esses pacientes eles podem ter maior risco de arritmias e até morte súbita em pacientes que dormem mal cronicamente, ou seja, o doente que é privado de sono, né, ele dorme pouco, ou porque ele tem insônia, ou porque ele tem apneia do sono, ele pode inclusive ter um risco maior de morte. Isso são grandes estudos americanos que olharam populações inteiras e que observaram que da mesma forma que quem dorme muito pouco ou quem dorme demais tem alguma alteração e precisa ser visto, porque isso pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. A gente foi às ruas para saber aí o que as pessoas fazem para conseguir dormir. Vamos ver? Tomo um chá de camomila, começo a rezar o terço, aí durmo. Eu fico na cama, quietinha, até tentar conseguir dormir de novo. Doutora, não é tão simples assim, nem sempre isso só funciona, né? Precisa ter um apoio maior aí dos médicos. Mas antes de saber da senhora, dona Nete, o que a senhora já fez na vida para tentar dormir melhor? Olha, tudo quanto é de chás, eu tomei, de camomila, de laranja, de tudo quanto é coisa, de erva doce. Todo tipo de chá eu tomava, né? Tentava relaxar. Muitas vezes eu estava na cama, bocejando. Eu sabia que eu estava morrendo de sono, mas eu não conseguia relaxar. E não funcionava, não funcionava, né? de forma nenhuma. Então, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco para saber justamente quais são os tratamentos para ajudar a dormir melhor. Nós voltamos no instante. Estamos de volta com o Globo Comunidade. Vamos saber agora quais os tratamentos para os distúrbios do sono. Dona Nete, a senhora falou pra gente que sofreu aí por quase 20 anos, né, com insônia, tomava chá e chegou a tomar quantos tipos de remédio também? Eu tomei mais ou menos uns 5 medicamentos, porque nenhum servia para mim, né? Eu ficava com dor de cabeça, eu ficava tonta, eu ficava pesada, eu amanhecia o dia assim, como se estivesse bêbada, tá entendendo? Então, isso dificultava e eu parava imediatamente. E aí foi quando a senhora procurou a Universidade Federal de Pernambuco, como foi que a senhora chegou até lá? Minha filha descobriu que existia esse projeto de treinamento muscular para a qualidade do sono, né? A parte de cognição também para idosos com insônia crônica. E eu achei que eu me encaixava nesse projeto. Aí a senhora foi lá na universidade? Exatamente. O primeiro mês, que foi fevereiro, eu fiz uma triagem com a doutora Clélia e a equipe dela. Depois
Passei para a turma de educação física, os profissionais de educação física, que eles fazem toda uma triagem também, para ver a parte cognitiva, para ver a parte muscular, para ver até que peso a gente pode pegar também, não é? Se a gente está apto a pegar aquele peso também, aferem sempre a pressão antes, aferem a pressão depois de cada exercício físico que a gente faz. E no final de cada mês a gente passa por uma nova triagem para ver até que peso a gente pode pegar, porque à medida que você vai participando daquele treinamento de musculação, você vai adquirindo mais forças, você vai adquirindo mais coragem, né? E vai aumentando também, a partir daí, o peso que você já pegava antes. Eles fazem uma média entre o menor peso e o maior peso que você suportou. E durante aquele mês você trabalha aquele peso médio. E a senhora já conseguiu abandonar os remédios? Já consegui abandonar. Eu comecei esse treinamento em março e a partir de 1º de maio eu não tomei mais medicamento. E está conseguindo dormir bem agora? Estou conseguindo dormir 7 horas por noite. Um sono relaxante, repousante. Doutora Clélia, então, como é que funciona esse trabalho lá da Universidade Federal de Pernambuco para pessoas que, assim como Dona Nete, sofrem com insônia? Sofriam, no caso de Dona Nete, né? Isso. A gente, seguindo, né, a orientação da Academia Americana e a Academia Brasileira de Sono, o tratamento da insônia crônica, a gente deve, o máximo, buscar atividades alternativas à medicação, evitar o uso de medicamentos, porque a condição já é crônica, né? E a gente sabe que o efeito colateral de uso crônico de indutores do sono não são benéficos, Ou né? seja, tomar remédio para dormir por muito tempo não seria o adequado, né? A medicação, como hipnótico, ou seja, remédio só para dormir, ele deveria ter um prazo de até 30 dias de uso. Claro que tem pacientes que vão precisar usar mais tempo, mas a gente vai fazer uso de outros tipos de medicamentos, em geral são antidepressivos que a gente vai usar, como adjuvante ao tratamento alternativo não medicamentoso. E aí deve entrar sempre, se possível, uma psicoterapia com a técnica de terapia cognitiva, que a gente vai atuar para reduzir a ansiedade, porque a ansiedade ainda é o principal fator da insônia crônica. E, no caso, atividade física programada e orientada, né, com o profissional. Lá, no caso, é o grupo de educação física, que eles têm um laboratório que propicia que sejam feitos esses grupos de atividades sequenciadas, né, com a supervisão do educador físico, do profissional de educação física. E a gente vai utilizar essa atividade física ou a psicoterapia, ou as duas juntas, se possível, para reduzir o nível de ansiedade, o nível de pânico, de estresse e às vezes até depressão. A gente sabe que a atividade física aumenta o nível de endorfina, né, no nosso organismo, que é uma substância que dá prazer, que dá relaxamento muscular, que dá bem-estar e ajuda no sono. Doutor Rodrigo, que exames podem ser feitos para ajudar nesse diagnóstico do motivo dessa falta de sono, dessa insônia? Veja bem, existem alguns distúrbios do sono que eles podem ser diagnosticados e, na verdade, é o papel do médico, do especialista, na própria clínica. Por exemplo, a insônia, raramente nós precisamos fazer um exame mais detalhado, que seria a polissonografia, para identificar o problema, né, e já para começar a tratar o paciente. Então, a habilidade do médico de identificar o problema e de conversar com o paciente é muito importante, né? Para alguns outros distúrbios do sono, como a apneia do sono ou a apneia obstrutiva do sono, a gente precisa realmente documentar se existe e qual a intensidade desse distúrbio. Que é esse exame chamado polissonografia. Isso, é a polissonografia. Então, a gente vai ver agora como é feito esse exame polissonografia. A gente ouviu o fotógrafo Felipe Schuller, que fez esse exame para identificar se ele tinha a apneia do sono. Eu sempre ronquei bastante desde novo e aí decidi fazer um exame chamado polissonografia para determinar como é que estava a qualidade do meu sono e outros problemas ligados, como por exemplo a apneia do sono também. O tratamento está sendo o uso do CPAP todas as noites. Eu utilizo uma pressão indicada pelo médico. Tem sido uma coisa que realmente mudou minha vida. A qualidade do sono, eu passei realmente a saber o que é dormir, o que é descansar uma noite toda. E me adaptei desde a primeira noite com o aparelho.
Ele falou aí, doutor, CPAP. O que é o CPAP? Na verdade, o exame da polissonografia, só explicando um pouquinho melhor, ele pode ser feito na clínica, que é o exame completo, com a avaliação se o paciente realmente está dormindo ou não com os eletrodos cerebrais. E o exame portátil, que hoje em dia é muito feito e que foi o exame que Felipe realizou, que nesse exame nós estamos interessados em avaliar realmente se o paciente tem ou não tem a doença, a apneia do sono. Que é o que exatamente a apneia do sono? Que é a pausa repetida na respiração. É o colapso, é o fechamento da garganta durante o sono, repetidas vezes. No caso de Felipe, ele tinha mais de 40 pausas por hora. Então, praticamente uma por minuto, ele tinha uma redução parcial ou completa dessa respiração por alguns segundos, né? Podendo chegar a 30, 40, 50 segundos de pausa respiratória. Então, como eu já havia falado antes, essa falta de oxigênio repetida durante a noite, associada ao despertar, o paciente não dorme bem, ele acorda cansado, fadigado, isso tudo estimula negativamente o sistema cardiovascular e, no caso dele, ele já era hipertenso também, já estava começando a precisar de remédios para a hipertensão e o tratamento com o CPAP, que é aquela maquininha que foi filmada, que é um dispositivo de pressão positiva. Ele nada mais é do que um gerador de fluxo que vai pressurizar o ar do ambiente numa máscara, ou numa máscara nasal, no caso dele é uma máscara oronasal, que cobre toda a boca e o nariz, e ele vai respirar tranquilamente com aquela máscara durante toda a noite. A partir do momento que ele liga a máquina e ele deita para dormir, ele não vai mais roncar e nem vai ter mais a apneia do sono. Ou seja, quem ronca muito pode ser, então, que sofra de apneia do sono. Isso, a gente costuma falar que quem ronca pode ter apneia do sono. Agora, quem tem apneia do sono quase sempre ronca. Então, ele pode ser um sintoma a mais para você avaliar e que leve ao médico ou ao familiar a pensar no diagnóstico da doença. E aí, quem é que faz esse tipo de exame? É um neurologista, um cardiologista? Veja, hoje no Brasil várias especialidades estão habilitadas. O importante é que saiba que tenha a habilitação para fazer, tanto na rede pública quanto na rede privada. Lá no Procap a gente tem um laboratório do sono que consegue fazer isso pelo SUS. Né? Na clínica privada a gente faz isso também, faz os exames, tanto os exames portáteis, né, como os exames completos. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já falando sobre distúrbios do sono, inclusive para aquelas pessoas que sentem que dormem demais. Até já! Voltamos com o Globo Comunidade. Hoje estamos conversando sobre os distúrbios do sono. Doutora, tem uns comprimidos que estão muito na moda, chamados melatonina, né, que seria um hormônio que não vende aqui no Brasil. A Anvisa ainda não fez testes, não tem autorização para venda. Aí muita gente importa dos Estados Unidos para cá e que ele ajudaria a melhorar a qualidade do sono. Ele de fato funciona? Bem, Vanessa, a melatonina, ele é um sincronizador do sono. Então, ele é muito útil nos casos que a gente chama de pessoas que têm distúrbio do ritmo ou pessoas que atrasam o sono, demoram muito para dormir com atividades noturnas, né? Empurram o sono para a madrugada e aí desorganizam esse horário de dormir. Isso a gente chama de sincronização, ou pessoas que estão dormindo muito cedo. Ou para aquelas pessoas que viajam através de fusos horários diferentes e chega no lugar ainda de dia, né, tá com muito sono, ou chega de noite e tem que dormir. Então, a melatonina ela é um sincronizador, ele não é considerado um hipnótico. Né? Ele não é considerado uma medicação para dormir, ele não está dentro do grupo de medicamentos usados para insônia, por exemplo. Mas, como muitas pessoas que têm insônia, na verdade, estão desincronizadas, porque às vezes trabalham em turnos ou está dormindo pouco à noite, e quando usa a melatonina, aí sim vai ressincronizar o sono e vai dormir bem. Né? Então vai dizer, ai que beleza que foi, eu tomei aquele medicamento e estou dormindo muito bem, porque ressincronizou. Isso é para que ele serve realmente, é um sincronizador. Mas não pode tomar por conta própria. Exatamente, porque como aqui nós não temos, primeiro o médico não pode prescrever, o paciente tem que importar. A maioria eles são considerados suplementos alimentares, ele é vendido lá fora como suplemento. A gente tem que observar que muitas vezes a melatonina, a formulação vem com outra substância, que em geral é uma vitamina. E geralmente é uma vitamina do complexo B. Ela pode vir com B6, com B12, com B1, com tiamina, com B1. E a gente tem que ver que algumas vitaminas,
quando tomadas por muito tempo, elas podem acumular e causar prejuízos. Então, o uso crônico da melatonina deveria ser, pelo menos inicialmente, orientado por um médico, porque a gente pode ter efeito colateral. Por exemplo, dor de cabeça é um sintoma muito comum, dependendo da dose de melatonina que o indivíduo toma. Então, é bom sempre ir para o médico, receber uma orientação e usar corretamente. Doutor, café atrapalha mesmo o sono? Veja, muitos pacientes perguntam isso para a gente, é uma coisa muito individual. Existem pacientes que são sensíveis ao café e esse paciente específico que tem insônia, dificuldade para dormir, que toma café, o ideal é que a gente tente tirar isso do hábito, né? Principalmente a partir do meio-dia. Por outro lado, há pessoas que tomam café o dia todo e não sentem problema nenhum. Então, a nossa orientação é que, para o paciente que tem especificamente dificuldade de dormir, que ele pare de tomar café por um tempo para avaliar se realmente há uma melhora. Na verdade, é o que a gente chama de higiene do sono. Não é só o café, são os hábitos, né? Ir sempre para a cama no mesmo horário, acordar no mesmo horário, principalmente no final de semana, então não passar demais do horário. Evitar, como Clélia falou, exercício físico muito próximo da hora de dormir. Evitar que é uma moda e uma febre dos smartphones na hora de dormir, checando mensagens, passando mensagens, checando e-mail, com a televisão ligada, com luz ligada, porque a melatonina é um hormônio do escuro, então ela é produzida pelo nosso organismo quando a gente desliga a luz, quando a gente está no escuro. Então, se eu tenho uma tela de computador, um smartphone, liberando luz no meu olho, aquele hormônio vai ser produzido em menor quantidade e termina nós precisando de usar outros medicamentos, né? Como a gente já vem falando. E quem dorme demais? Aquela coisa assim, eu durmo 10... Pessoas que engatam assim 10 horas, 12 horas de sono também. É um distúrbio também do sono? Isso pode ser considerado um distúrbio. A sonolência excessiva, na maioria das vezes, é o indivíduo que está dormindo mal. Ou seja, o problema não é a sonolência é o sono que está precisando ser reposto, porque à noite ele não tá dormindo bem. Então, a sonolência excessiva é um dos principais sintomas de quem tem apneia do sono, quem dorme mal durante a noite. Então, pode ser um alerta, um sinal de que a pessoa está privada de sono. Isso é o mais comum. Ou seja, quem passa o dia com sono, pode ser que achou que dormiu bem, não dormiu bem. Teve uma falsa percepção do sono. Achou que dormiu porque ficou tantas horas, 6, 8 horas deitado, dormindo, mas era um sono de má qualidade. Mas existe a sonolência excessiva como doença. E narcolepsia é uma doença bem conhecida, né, na medicina. A gente acompanha alguns pacientes narcolépticos, que é uma doença do sono mesmo, que gera sonolência excessiva. Então, o indivíduo dorme bem à noite, dorme bastante e continua com sono. Esses casos a gente tem que tratar com um medicamento diferente de quem tem sonolência por apneia. Então, o tratamento é completamente diferente, porque são doenças diferentes. Então, a pessoa que está aí percebeu que precisa de ajuda médica para resolver dormir melhor. Ela deve buscar quem primeiro, doutor Rodrigo? Veja, o que a gente, na rede básica de saúde, na rede SUS, nós recomendamos que o paciente ele passe pelo clínico no seu posto de saúde para primeiro fazer uma triagem e ver se realmente é um problema que precise de um especialista ou não. O mais correto seria isso, e aí o clínico ou o ginecologista vai encaminhar a mulher ou o idoso, o geriatra, vai mandar para um centro de referência. Né? Aqui em Recife existem alguns centros de referência para tratamento desse tipo de distúrbio do sono. Só uma complementação no que foi dito na questão daquele paciente que dorme muito. Existem pacientes que a gente chama de dormidores longos. São pacientes que dormem bastante, mas que não têm nenhum distúrbio. Né? Ele é da natureza dele precisar de uma quantidade maior de sono, mas se ele dorme 9, 10 horas e ele fica repousado e ele não tem nenhum distúrbio durante o sono, ele dorme bem, com a qualidade do sono boa, esse paciente ele não é considerado um caso de doença do sono. Né? Na verdade, ele é uma pessoa que dorme mais, mas que não tem doença. Muito obrigada pela participação de vocês. Um bom domingo para vocês. E para você também, que está aí em casa. Um bom domingo e uma ótima semana.